próxima palestra vai nesse sentido, né? Comunicação aumentativa, alternativa e aumentativa, é isso? Aumentativa, alternativa. Por favor, Márcia Nascimento. Obrigada. Gente, boa tarde. Estão acordados? Vamos acordar. Cadê a minha TO maravilhosa lá da Integrar para me ajudar aqui com a ginástica de Deus? Vamos embora, levanta. Vamos sacudir a poeira. Vamos, gente. 1, 2, 3 e pé, vamos lá. Rápido. Eu canto para o David a música do filme. Rápido, que a hiena já vem. Boa tarde, pessoal. Vamos acordar. Vocês já ouviram falar da ginástica de Deus? É bem conhecida. Quem não ouviu falar vai conhecer agora. Vamos dar uma alongada aí no corpo. Todo mundo falando... eu vou fazer uma vez, todo mundo vai repetir junto, e da próxima vez eu quero ver todo mundo falando também, tá? Combinado? Vamos lá, ó. O amor de Deus é tão grande, tão alto, tão profundo. Me cerca para um lado, me cerca para o outro, me cerca para trás, alonga bem para trás, me cerca para frente e me envolve em todos os lugares. Todo mundo aprendeu? Vamos lá, agora todo mundo falando junto, tá? O amor de Deus é tão grande, tão profundo, que me cerca para um lado, que me cerca para o outro, que me cerca por trás, para frente e me envolve por todos os lados. Aproveita e abraça quem está do lado. Fala, que bom que você está aqui, aprendendo. Que bom que você acordou, boa. Obrigada, Ana Karina. Obrigada, você pode sentar agora, eu sei que você acordou. Isso aí. Eu quero convidar carinhosamente aqui duas pessoas maravilhosas que me acompanham o tempo inteiro, chamada Nicole, estagiária de fono, por favor, Nicole. Laila, estagiária de fono, por favor. Essas meninas me salvam todos os dias, vocês não têm noção. Não, vocês não têm noção. Especialmente no fim do dia. Gente, vocês já ouviram um pouquinho aí da contação de história, processo de comunicação, mas a gente lida, como fonos e fonos em formação, com um desafio muito grande. Quando os pais chegam na clínica multidisciplinar, uma das primeiras queixas e fruto de muita ansiedade é: meu filho tem que falar, né? Meu filho tem que falar, ó, dá jeito, você tem que falar. E aí, falar e se comunicar são duas coisas diferentes, a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? E eu queria que vocês pudessem dar uma olhada, e depois a gente volta nesse material de novo. Aqui as meninas vão segurar para você. Esse material não é autoral, mas ele é um material que a gente usa com permissão, porque eu tenho uma habilitação em um método de comunicação aumentativa alternativa chamado DACA, Desenvolvimento das Habilidades Comunicacionais no Autismo, que foi desenvolvido pela doutora Ana Montenegro, doutora em linguagem, e foi minha professora na Universidade Federal. E esse é um método validado já com artigos publicados, e etc, etc, etc. Porém, as figuras não são de autoria da Ana. Elas são do Arasaki, né? É um conjunto de pictogramas que foi formalizado pelo governo de Aragão, na Espanha, e a plataforma é livre, as figuras são livres. A forma como nós organizamos e desenvolvemos uma metodologia, onde a criança não apenas aponta, mas ela constrói uma base de comunicação, a que nós utilizamos é o DACA. E aí você vai encontrar lá na mesa várias pranchinhas como essa que a gente está vendendo, porque ela é a base do treinamento rápido que você vai visualizar hoje. E
e ela é muito legal porque a gente usa um método naturalista, tá? Então, as meninas vão voltar já já, que elas vão simular aqui comigo uma situação daqui a pouco. Mas vamos antes construir as bases do pensamento da gente hoje à tarde, tá bom? Muito obrigada, meninas. Meninas, eu tenho 5.3, né? Deixa eu ver, acho que aquela podia ser minha filha, essa daqui também. Esquece isso amanhã, hein? Então, vamos lá. Não, por favor, o anterior, onde a gente vai primeiro construir o conceito diferencial entre comunicação e fala, propriamente dita, tá bom? Um slide anterior a esse, desculpa. Falei tanto no DACA. Então, vamos lá. Será que falar e se comunicar é a mesma coisa? Quem acha que é, levanta a mão. Espertinhos, né? Não é. Não é. Na verdade, é o outro arquivo, gente. Eu mandei 2 arquivos para QQ. Isso, é o arquivo anterior a esse. Falar e se comunicar não são a mesma coisa. Quer ver uma coisa? Eu vou falar com você em um dialeto que você não conhece. Pronto, português crioulo da Guiné-Bissau. Boa tarde, como é que você está? Como é de corpo? Como é de trabalho? Você entendeu alguma coisa? Talvez uma palavrinha ou outra, né? Mas eu não falei? E por que vocês não entenderam? Vou ficar aqui falando sem entender? Lógico que não dá para entender. Você está falando um dialeto que eu não conheço. Comunicar significa pôr algo em comum entre 2 ou mais pessoas. Pressupõe-se um emitente, que emite uma mensagem, um receptor que recebe a mensagem, e ambos conseguem se entender, né, e ter um feedback entre eles. E aí, não apenas é diferente falar e se comunicar, mas ainda tem um terceiro ponto. Porque, às vezes, a criança, ela fala e ela já se comunica parcialmente, né? Algumas coisas você entende, outras não. Mas o alvo realmente a ser alcançado é a comunicação funcional. Porque falar não significa necessariamente se comunicar. Pode passar. E aí a gente vai pensar nos marcos de desenvolvimento da linguagem, e a Integrar é um grupo que estuda muito, e a doutora Camila está sempre lembrando para a gente da importância de estudar os marcos do desenvolvimento. Por quê? Talvez você não consiga estudar tudo sobre todas as especificidades de déficits, de síndromes e tudo. Mas se você conhecer os marcos do desenvolvimento humano típicos ou aproximados, né, daquilo que se espera para cada idade, quando você encontra uma criança ou alguém que não está naquele marco, você vai saber diferenciar. E aqui a gente tem algo muito importante. As primeiras palavras surgem por volta dos 12 aos 18 meses, mas isso aqui está acontecendo antes, tá? Tem um fenômeno aí acontecendo que muitas crianças estão começando a emitir palavras mesmo antes de 1 ano. Com 2 anos de idade, ocorre a chamada explosão do vocabulário. Você pode dobrar o repertório em poucos meses. É um crescimento exponencial. E dos 18 até os 24 meses, o vocabulário em torno de 50 a 100 palavras no mínimo. Pode passar. Então, compreender que somente falar não significa necessariamente comunicar é uma chave muito importante para pais e terapeutas. Por quê? Por vezes, a fala é confundida como sinônimo da linguagem, porém, a fala é uma das manifestações da linguagem. Não é a única. Você pode se comunicar sem falar. E quando os pais vêm buscar essa intervenção, eles querem que os filhos falem. E é muito importante que eles entendam que há uma complexidade no processo de aquisição da fala. Falar não é tão simples, se comunicar menos ainda, porque você tem aspectos linguísticos que estão envolvidos para que essa comunicação seja funcional. Pode passar. Se eu chegar aqui e falar, boa tarde, bola, aranha, café, jaca... Fala, nossa, bebeu na igreja, misericórdia, bota a mão em cima dela. Liberta, Senhor, né? Ou então, está com afasia, está com o quê? Não fala nada. Não, estou falando. Você sabe o que é uma bola, você sabe o que é uma aranha, você não sabe. Tá, mas o que isso quer dizer? Não é funcional. E no autismo, inclusive no processo diagnóstico, e eu acho que, tenho certeza, um dos diagnósticos mais bem construídos são aqueles fruto do trabalho de uma equipe multidisciplinar, porque envolve vários olhares, né? E a comunicação é um marco importante no autismo. Você vai encontrar lá os marcos que as competências estão rebaixadas e que apontam para os déficits de linguagem, muito característicos do autismo. Então, vamos lá.
As crianças elas entram na clínica, nesse processo de intervenção de linguagem, por diversos fatores que envolvem essa habilidade. E é comum a família ter essa expectativa enorme, porém o foco precisa ser na comunicação funcional, porque esse é o principal objetivo para que todas as crianças que possuem algum atraso ou dificuldade na linguagem possam, de fato, se expressar e compreender também aquilo que lhes é falado. Pode passar? Desculpa, está muito pequenininho, esse slide eu não tive tempo de revisar, mas pode passar. Veja, no mundo típico, é muito comum os pais procurarem a clínica por causa de trocas fonológicas. B por T, criança que não fala o R vibrante, né? Isso é uma coisa. Porém, no ambiente que nós estamos tratando hoje do autismo, não é que não possa haver, vai haver também, mas não apenas isso. Você pode até ver uma criança que já forma frases inteligíveis e tudo, e ainda precisa da atenção fonoaudiológica, porque ela é incapaz ainda de fazer a troca de turnos, por exemplo. O que é a troca de turno? Conversar exige um par. Eu falo, você escuta. Eu escuto, você fala, de maneira intencional, com início apropriado, término apropriado. No autismo, você vai encontrar um marco bem interessante. As pessoas até falam, trocam turnos, mas o assunto gira em torno do interesse próprio do indivíduo e quase nunca do outro. É um marco interessante. Deixa eu abrir um parênteses aqui para que eu não esqueça, que é muito importante. Eu queria que esse congresso tivesse mais um dia. Nós vamos ter um número muito grande de adultos não diagnosticados, vivendo ao nosso lado, com autismo. Vamos ter um número muito grande de pessoas diagnosticadas primeiro com um transtorno associado, uma dislexia, um TDAH, e a base não foi vista, que é o autismo. Por quê? Nos níveis 1 de suporte, especialmente nas mulheres também, é um diagnóstico que não é muito fácil. Porém, algumas pessoas que vivem perto de nós, e às vezes são ditas como, gente, essa pessoa é um pouco difícil, você percebe? Ela fala, só fala dela, só ela fala, depois levanta e vai embora. Gente, como essa pessoa é difícil, é inflexível demais. É uma rigidez. Não, rigidez não vou usar o termo, esse termo a gente usa. Rigidez cognitiva, né? Mas no dia a dia vai dizer assim, é uma pessoa que só quer as coisas do jeito dela. E só pode ser do jeito dela, e se não for, o mundo acaba. Não é que esteja errado, mas também não consegue pensar no outro. E por aí vai. Deixa eu te dizer. Nós temos que abrir o nosso olhar para ajudar pessoas que chegaram à vida adulta sem um diagnóstico. Nós temos 2 grupos aí envolvidos. Um grupo que é realmente TEA, e um outro grupo que a gente vai precisar voltar um outro dia para falar disso, mas guarda essa informação, que está dentro daquilo que a gente chama de fenótipo ampliado para o autismo. São pessoas que têm vários traços, mas não fecham, não pontuam para fechar o diagnóstico do autismo. E qual a importância disso? Na vida da pessoa toda, porque ela tem dificuldade com comunicação, ela tem dificuldade com várias coisas, e não tem um diagnóstico. E nem ela sabe por que ela é daquele jeito. E, às vezes, a gente bane essas pessoas, a gente exclui, a gente evita, e ainda põe um rótulo nelas. Precisa ficar atento. Existem ferramentas de auxílio. Você não deve se autodiagnosticar. Mas, ao perceber que você tem um certo conjunto de traços interessantes, procura ajuda. Um psicólogo pode ser o início. Um fonoaudiólogo pode ser o início. Seu diagnóstico pode ser fechado com a ajuda de um neuropsicólogo, de um neurologista e até mesmo de um psiquiatra. E por que é importante fechar o diagnóstico? Você ouviu a Elô hoje. O que é que mudou já com essa idade, Elô? Mudou tudo. Especialmente o seu olhar sobre si mesmo. Para mim, mudou. Eu sou autista nível 1 de suporte. Oi? Tem alguém aí? Eu sou autista, nível 1 de suporte. E o meu diagnóstico foi fechado porque eu desconfiava, mas nunca quis pensar muito, não. Mas quando eu cheguei na Integrare, e a gente estuda muito lá, né? A gente para se ouvir, e eu comecei a ver que alguns pacientes nível 1 de suporte se pareciam muito comigo.
Depois eu fui olhar que eu tinha a disbiose, eu tinha seletividade alimentar. É claro que porque eu vivi na igreja e eu estudei muito, e é meu hiperfoco, não tem nenhum mérito demais nisso, eu aprendi a lidar e camuflar muita coisa. E não é camuflar por querer camuflar. São mecanismos que você adquire sobrevivência. Eu fui aluna de uma universidade federal, eu tenho a minha 3ª graduação e por aí vai. Sou mãe de 5 filhos, mas a minha vida acumulou muito sofrimento enquanto eu não entendi quem eu realmente era. Meu diagnóstico saiu esse ano também. Meu médico me acompanha há muito tempo disse, Márcia, só clinicamente eu sei que você ainda tem o TDAH, mas o que você vai fazer na sua vida? Eu falei, não, vai me dar alívio, só isso. Eu não preciso de muleta, não é esse o caso. Mas, olha, eu tive muito sofrimento acumulado em relacionamentos, porque dentro do relacionamento eu queria tudo literal e do meu jeito, porque eu estava certa. Eu estava certa, mas o mundo não é só preto e branco. O mundo tem nuances. E eu não sabia lidar com as nuances. A Integrare hoje é o lugar que eu vou trabalhar muito feliz, porque a Camila sabe, a Laila sabe, e eles me auxiliam, eles não são muletas para mim. Mas eles fazem adaptações das quais eu preciso, eles reconhecem quando eu estou cansada, quando minha mente falha e eu tenho aquele esquecimento, ajudaram a construir um ambiente visualmente mais harmonioso para que eu pudesse trabalhar. Eu me sinto tão respeitada, com tanta dignidade, que eu tenho vontade de dar tudo que eu tenho e mais um pouco para que aquele ambiente seja cada vez melhor para mim e para todo mundo. Mas se lá atrás alguém tivesse observado que eu falava muito bem, mas não assim. Bota 10 mil pessoas aqui que eu falo sem problema. Agora senta na minha frente para você ver. Eu vou mudar o olhar umas 20 vezes. Camila sabe disso. Eu começo conversando com ela, só daqui a pouco eu estou olhando para o outro lado. E dependendo do dia, eu nem olho, né? Isso me torna menor? Não. Também não me torna maior. Me torna humana. E como humana, eu sou autista. Não é uma grife, não é uma marca. Eu tenho que conviver com muitos limites. E aprender a superar esses limites todos os dias. Mas, por favor, saia daqui com um olhar mais atento. Sobre si mesmo, inclusive. Porque, às vezes, nós conhecemos Deus e o mundo. Mas temos medo de fazer uma viagem longa, difícil e dolorosa. Que é do autoconhecimento, mas que é necessário. A gente é uma equipe que se apoia muito, né? Às vezes eu preciso lá da ajuda do Dr. Anderson, ele para, me ouve, me dá suporte. Mas tenha coragem. Você pode fazer diferença na sua vida e na de muita gente. Fechei o parênteses, voltei. Então, vamos lá, próxima. Pode passar. Foram informações que eu já dei. Então, aqui, ó. O córtex cerebral, né? Ele tem áreas específicas. Área motora da fala, área da percepção, área da produção da fala e área da linguagem. Não é tão simples assim. Pode passar. E aí, quando há falhas e essa linguagem verbal, oral ou oral não vem, é hora de entrar com a comunicação alternativa e aumentativa. Qual é a diferença? A alternativa vai ser caracterizada como alternativa quando, de fato, o indivíduo vai utilizar-se apenas dela para se expressar, porque, de fato, ele não vai ter a fala. Ok? Então, ela se transforma em alternativa. A aumentativa é o mesmo material, mas a proposta é usá-la como um facilitador para que a linguagem expressiva oral venha. Ok? Então, tudo que você está vendo aí são competências que precisam ser construídas para que isso aconteça. Gestos, sons, expressão corporal, expressão facial, figuras, está tudo dentro do conjunto, ok? Acho que esse aí a gente terminou rapidinho. Pode tirar? E a gente entra agora, então, será que é simples assim? Eu pego aquela prancha cheia de figurinha, dou para a minha criança, dou para o meu paciente, e amanhã ele já está se comunicando comigo? É simples assim? As nós vamos voltar agora? Pode fechar esse para o outro? A comunicação alternativa e aumentativa, o próprio nome já está dizendo, não é apenas uma técnica de apontar. O apontar faz parte, muito bem colocado pelas colegas, o apontar precisa fazer parte e é parte, mas é muito mais do que isso. O que acontece? Há uma técnica chamada PEX, né, que é a técnica da troca de figuras, que muita gente aqui conhece. O DACA, ele vai
a primeira coisa que ele vai trazer para essa criança é o entendimento de que tudo aquilo que existe pode ser representado, ou não. Cadeira que você senta, eu posso desenhá-la? É uma representação dela? É. Uma foto é a representação dela? Se eu pegar a foto, o desenho, depois a cadeira em 3D, e depois escrever a palavra cadeira, é um conjunto que vai comunicar o que é uma cadeira. Mas isso não está bem arrumado na cabeça da minha criança, que ainda não maturou nessas competências, não desenvolveu essas competências. Então, quando a gente vai lá na clínica, a prancha do DACA, do método que a doutora Ana Montenegro desenvolveu, é esse aqui. A gente tem... O que é eu, você, nós, vós, eles? O que é isso na língua portuguesa? Pronomes. Pronome pessoal do caso reto. Eu, você, ele, né? Por aí vai. E aí a gente vem aqui, ó, na partezinha verde. Comer, estar, sentar, o que é na língua portuguesa? Qual é a categoria gramatical? Verbos. Muito bem, ó, vão passar no Enem. Estou brincando, a maníaca do Enem era eu mesmo. E aqui a gente tem os advérbios, que são as palavras modificadoras, né, de intensidade, modo e tudo mais. Perceba que elas estão organizadas em cores. E a primeira coisa que eu vou fazer com a minha criança é criar um condicionamento com ela. Então, a Laila e a Nick vão lá agora, naquela tela lá, mostrar para vocês como é que se faz. Vão lá, meninas. Que eu voto e aposto em vocês. Senão, não tem férias. Vamos criar a seguinte situação. Eu sou a paciente, de verdade eu sou. Então, eu cheguei e toda hora eu estou causando um desconforto a mim mesma e aos outros, porque eu choro muito. E eu choro, eu aponto muito para a porta, mas eu não falo nada. Eu só choro e aponto para a porta. O que vocês vão fazer comigo? Como é que vocês vão me ajudar com a prancha? A gente vai falar, eu entendi que você quer sair, mas sair depois. Calma, vamos voltar de novo agora, maravilhosa. Vamos lá. A gente vai falar, eu entendi que você quer sair, mas sair é depois. Não é agora. Isso já está bem na frente, mas a sequência é essa mesma que ela fez. Então, a criança chega e ela tem dificuldade em permanecer na sala e ela chora porque quer sair, chora mais ainda porque ela quer sair, ninguém está entendendo e validando o desejo dela de sair. E como é que eu baixo esse disruptivo? Dando a ela o poder de se expressar. Significa que quando ela se expressar, eu vou dar o que ela quer? Não, mas eu vou validar. Então, muitas vezes, eles vão na porta, eles batem, eles choram, e aí eu faço isso mesmo que ela fez. Eu olho para a criança e digo, Nick, eu sei, eu entendi, que você quer sair. Tudo bem, eu entendi, mas é quando... Depois. E aí eu uso até o gesto, ó. Depois. Depois. Ah, e aí ele já fica bonzinho? Não. Ele vai chorar e vai tentar. Mas ele vai começar a realizar um engrama poderoso no cérebro dele. Opa, alguém aqui me entende. E geralmente é a primeira coisa que eles aprendem a expressar. Depois eles se organizam. E quando eles estão organizados e pedem adequadamente, a gente começa a validar sim. E ele vai ganhando esse poder de expressão. Você quer ver uma outra coisa importante? Vamos lembrar de uma situação que é o brincar. Então, ele ainda não sabe nada na prancha. Como é que eu começo a demonstrar para ele que isso é um instrumento de comunicação? Eu estou falando com você em português, você me entende e pode falar em português de volta, porque é a nossa língua materna. Sim ou não? Eu vou transformar essa prancha em um idioma. Sim, eu mesma vou usar a prancha para me comunicar com essa criança como se eu dela realmente precisasse. Então, Laila chegou na sala e Nick vai dizer para Laila o que quer fazer com ela a partir da prancha. Nós vamos brincar.
Você percebeu que ali tem ir, mas ela falou vamos? É semelhante, por exemplo, à língua de sinais. Você não tem um sinal modificado para flexionar o verbo, tem? Não. Então, nesse momento, nessa construção, nessa modelagem da prancha, o infinitivo vira e flexiona como eu precisar dele. E é vamos. Mas a ideia, eu estou construindo a ideia. Preste atenção, ele não está decorando uma sequência de figuras. Não é uma troca, um apontar pelo apontar. Por isso que o nome do método é desenvolvimento das habilidades do apontar no autismo, é isso? Não, vocês não estão comigo mais não. Volta. Desenvolvimento das habilidades comunicacionais no autismo. Eu estou ensinando para essa criança a se comunicar. E eu estou sendo modelo. Eu preciso da prancha para falar? Não. Mas eu vou falar com a prancha para ela entender que ela pode usar essa mesma ferramenta de volta comigo. E aí eles aprendem rapidinho. Mostrem para eles quais são as primeiras coisas que nossas crianças aprendem na prancha. Vocês não vão acreditar. Eu quero e também o acabou e o sair. Através disso, as crianças começam a colocar mais pictogramas na comunicação alternativa e comunicativa. E por que eles aprendem isso primeiro? Deixa eu te falar, o ser humano fala quando ele quer e gosta ou precisa. Ponto. E precisa de um modelo. A nossa abordagem, ela vai se basear muito na mediação da aprendizagem. Vamos lá, psicopedagogos, pedagogos, fonos, psíquicos, quem falava de mediação da aprendizagem? Da zona proximal de aprendizagem de mediação? Quem? Acho que começa com a letra V. Ah, vocês estão acordados, é isso aí mesmo. E a gente vai nesse modelo de mediar esse conhecimento, de se aproximar e de dar um modelo naturalista, porque você aprende a falar falando. Você aprendeu a andar andando. E a prancha é só um facilitador. Ela não é o fim, ela é um meio. E alguns pais têm medo da prancha. Doutora, eu não quero isso para meu filho, não. Olha, pelo amor de Deus, meu filho aprender a apontar isso, ele nunca mais vai falar na vida. Ele já não fala. Com a preguiça que ele tem, porque para os pais às vezes é preguiça. Olha, ele canta, doutora, a senhora precisa... Esse menino, doutora, a senhora não sabe nada, não. Bota imundo bita, bota galinha pintadinha. Ele canta a manhã todinha. E por que ele não fala? Vai assistir o nosso podcast que você vai saber. Não vou dar essa dica mais não, já dei spoiler demais. Vai lá, assiste nosso podcast, você vai entender. Vou dar só um spoiler pequenininho. A música está no hemisfério direito. Tem outras participações, a gente sabe disso, mas primariamente, se não estiver invertido, hemisfério direito. E a linguagem, propriamente dita, e fala no hemisfério esquerdo. E o hemisfério esquerdo, para chegar na linguagem falada, depende de um conjunto de funções executivas que tem que estar amadurecidas e próprias. A música é puxada pela melodia. A palavra vem só como se repousasse em cima da música. E a gente usa isso para empoderar o esquerdo. Então, são processos diferentes. Nunca mais diga isso, tá bom? Então, vamos lá. E aí a coisa vai caminhando da seguinte forma. Começa no eu quero, mais uma coisa. Eu quero, e aí vem os modificadores, ó. Eu quero sair. E eu vou ensinar para ele que existe a possibilidade de sair agora, existe a possibilidade de sair depois, mas não é apenas isso. Vamos abrir agora o banner aqui. A gente, por meio de um instrumento de pesquisa que foi desenvolvido pela doutora Ana, chamado ACOTEA, e questionário de preferências, perfeito. A gente recolhe dados, o que essa criança gosta de comer, o que ela gosta de brincar, para onde ela vai. E aqui em cima são construídas pequenas abas que com a espiral vão sendo mudadas e ela vai aprendendo a construir, olha, eu quero sair para a igreja. E a mãe também vai usar essa prancha para se comunicar com ela. Inclusive com a questão da previsibilidade que a gente esquece tanto no dia a dia. Sabe a criança que vem e não entra na igreja? Tenta fazer uma coisa com ela esse fim de semana, 2 dias antes. Pega a foto da igreja, pega a foto do caminho,
Pega a foto de quem recebe ela aqui na igreja e começa a falar com ela, filho, ó, depois de amanhã, você vai para a igreja. Eu vou para a igreja. Nós vamos chegar nesse lugar, passar por esse aqui e entrar aqui, tudo bem? Conte a mesma coisa, conte a mesma coisa. Antes de sermos um povo de escrita ou leitura, todos nós fomos orais. E por isso a tradição oral ela é tão importante no cérebro. O poder da narrativa é tão grande que Jesus, o maior mestre de todos os tempos, e ele era letrado, e ele era trilíngue. Ele usava a contação de histórias para comunicar as verdades mais profundas desse mundo para as pessoas. E ele conseguia atingir os doutores e os camponeses. Então, assim, é uma vastidão, é uma riqueza imensa. Tem como ajudar a construir a fala. Se não for verbal oral, vai ser verbal, se expressando por tecnologia. Mas se comunicar é humano. E todo ser humano aprende. Eu queria ouvir isso de você. Todo ser humano aprende. Pergunta para quem está do seu lado. Você acredita mesmo nisso? Todo ser humano aprende, porque aprender é humano. Como o tempo, a forma, é o nosso desafio. Nos aproximar. Não foi isso que Deus fez? Havia um Deus lá em cima e um homem aqui embaixo. Você pensou, como é que eu vou me comunicar? Já tentei para o profeta, por tudo que a gente, esse povo não entende, anda tudo aí largado. Ah, já sei. Vou me aproximar da maneira mais real possível. Vou me transformar em homem. E vou falar com eles de homem para homem, de ser humano para ser humano. E deu certo, olha nós aqui. Sim ou não? Sim. Ser apaixonado por reabilitação, ser apaixonado como elas são. Essas meninas aqui são estagiárias ainda, mais de verdade, eu não troco por muita forma formada, tá? Há algo dentro de nós que é a força propulsora para encontrar as soluções. A formação acadêmica é muito importante, eu estudo todos os dias e queria ter mais tempo para estudar mais. Mas a minha vida acadêmica, o meu conteúdo academicista, ele não vai valer de nada se, de fato, eu não quiser intervir para ver a pessoa que está na minha frente se deslocar positivamente. Se não dá jeito de... A gente lá sabe disso, a gente tenta de um jeito, tenta do outro, reformula e vai. E nós temos tido muito êxito. Há uma ferramenta que você vai conhecer hoje à tarde, espero que você vá. Estamos com 2 oficinas lá em cima montadas, chamada neuromodulação não invasiva. Aí é o ápice da história. Negócio que era para 3 anos, vai em 3 meses. Você consegue estimular o córtex cerebral, sem ser de maneira invasiva. E a gente está fazendo isso muito bem, com excelentes resultados. Mas tudo isso é fruto de querer intervir. Então, saiba que se comunicar e falar são coisas diferentes. Mesmo a criança que já tem quantos anos, mas disseram que depois de 3 anos não fala mais. Gente, o cérebro aprende até o último dia. E eu espero ter contribuído um pouquinho com você hoje à tarde e ter deixado mais perguntas do que respostas, que a gente quer se encontrar com você aí nas próximas formações. Tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Não sei se ainda tem tempo, se já extrapolei o tempo, nunca sei. Fica aqui, fica aqui. Pessoal, antes da parada para o cafezinho, você viu que essa igreja tem muito alimento, hein? Casa do Pão. Uma pergunta online, de alguém que estava online. Palestrando... Você conhece surdos autistas? Eles sabem Libras? Surdos autistas, é isso? É. Libras é a linguagem brasileira de sinais e é possível ensiná-la depois de construir as mesmas competências, porque é linguagem. A diferença é que ela não é expressa pela voz, mas ela precisa dos mesmos pré-requisitos, sim. Na Universidade Federal de Pernambuco há uma extensão só de autistas e lá a gente viu, sim. Então, existem e podem aprender Libras, né? Sim, podem aprender. Desde que construa os pré-requisitos, dá atenção e tudo aquilo que a gente falou. Sim. Então, essa aí para você que está online é possível, mas é um processo, né? É possível, mas é um processo. Então, a Alessandra ali vai querer fazer um comentário, aí depois nós saímos 10 minutinhos para o café e voltamos. Eu queria saber se o meu aluno na clínica, ele aprende pelo DACA, se na escola eu tenho que seguir o mesmo. Oba, você trouxe o que eu esqueci de falar.
Boa. Ou o PEX na escola, ou o PEX na clínica, mas se eu quiser eu posso usar o DACA na Ó, escola? português e espanhol são parecidos? Sim ou não? Até certo ponto. Onde é que a gente cai no exame? Os falsos cognatos, né? Escreve do mesmo jeito, fala do mesmo jeito é outra coisa. É só uma comparação. Quando nós trabalhamos com o DACA, nós temos as etapas de treinar os parceiros de comunicação. A família vem e aprende a usar a prancha. A escola aprende a usar a prancha. Todo mundo usa a mesma ferramenta e a mesma metodologia. E a esperança é que ele não precise, depois disso, muito tempo da prancha, que a linguagem venha. Mas, enquanto precisar, todos usamos a mesma ferramenta e treinamos todos os parceiros de comunicação. Escola, família, etc. Espera um momentinho que tem o pessoal online. Pessoal, então, ó, vamos fechar mais esses 2 comentários. Depois, a gente precisa deixar... Vai ter no final mais meia hora com todos os palestrantes, para a gente não comer o tempo das outras palestras, tá bom? Mas pode falar. Em que momento é considerado um atraso na fala? A partir de qual idade? Boa. Há um erro sendo cometido pelos pediatras. Desculpem, pediatras. Ao dizer que você tem que esperar até 2 anos e até 3 anos... porque põe na escola que a fala vai se desenvolver. Gente, as normas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, elas são claras demais. Antes até de 6 meses de idade, você tem como avaliar e detectar atrasos no desenvolvimento da linguagem da comunicação. Por quê? Porque a criança não começa a se comunicar falando. Ela começa a se comunicar com o olhar, com sorrisos, com gestos, com expressões. E quando você vai lá na tabela do desenvolvimento, olha para a criança e ela não corresponde, e você estuda todo um restante, você já emite um alerta e já põe para ser estimulada na equipe de estimulação precoce para ir sendo acompanhada e avaliada adequadamente. Então, se alguém tem essa informação antiga, por favor, descarte, pesquise, você vai perceber que a gente está dizendo a verdade. E esse é um alerta, inclusive, para as famílias. Não espere sua criança chegar até 2 anos sem falar para procurar ajuda. Procure antes. Só para trazer um Se outro apresenta com o nome que o pessoal só fica ouvindo, quem está online, para eles... que falou que fica mais nítido, Tá. para eles entenderem. Eu sou a Rafaela. Eu sou a Rafaela, eu trabalho na Integrare e eu só ia trazer o ponto também de que hoje em dia a gente tem os recursos tecnológicos. Eu acho que seria muito legal explicar sobre isso também, Márcia. Isso. A prancha que você está vendo aqui, ela pode ser transportada nesse modelo ou em outro para um iPad. E você pode trabalhar com sons, né? Lá, se você for na oficina, você vai ver o iPad da gente lá com as figurinhas, a criança apertando e saindo o som. Nós temos a baixa tecnologia, que é esse modelo, temos a tecnologia mais alta. Há muitas outras formas. Porém, a base é essa aqui, é construir a base da linguagem. E a tecnologia depois será apenas um facilitador. Sim. Pessoal, o pessoal da cozinha pediu mais 10 minutos, que eles estavam fazendo a transição. Então, teremos mais tempo para as perguntas e comentários. Que coisa, olha só. Lá atrás temos mais uma pessoa para fazer um comentário. Jamile? Então, o método DACA, assim, quando a gente teve a capacitação pela Marcela, antes de iniciar, né, aqui o Ministério Mirada. E a gente teve uma capacitação de, acho que 8 meses. E aí a gente aprendeu, até quando a gente teve o dia na prática, vocês falam prancha, né? Que aí tem um xizinho, tem chorou, aí você vai mostrando, né? Tipo, para a criança. E aí você mostrou esse método DACA. Aí eu fico pensando, por exemplo, aí eu estou lá na sala com as crianças. A gente já usa no início, tipo, agora a gente vai iniciar, né? Que é a oração, depois da oração a gente vem com a palavra, aí depois a atividade, depois o lanche, depois a gente tudo mostra com as plaquinhas. E aí, vamos supor que tem o método DACA, né? E aí, com o método, você não acha que fica muito... aqui eu já utilizo isso. Aí eu vou entrar com o método DACA. Não fica muito menos falar
e mais ali eu mostrando, isso que eu fiquei confusa um pouco. Na verdade, é o contrário. Por quê? Se a gente está falando de comunicação, a sinalização de uma rotina ela é importante, mas ela não é linguagem. Porque no dia a dia eu não falo assim, orar, cantar, falar. Não. Eu preciso ter uma conexão de pronome, verbo, advérbio. Essa é a construção da linguagem. As figuras que você usa para sinalizar, elas são muito importantes. Elas são pictogramas que estão comunicando pontualmente uma situação. A prancha, que não é só a prancha, é a metodologia que envolve contação de história, modelagem de brincadeiras. Tendo como suporte a prancha, ela é a construção de uma linguagem estruturada, que é a forma com a qual a gente fala. E é por isso que o treinamento, na verdade, para algo assim, trabalhar com DACA, ou quem trabalha com o PEX, você sabe que ele tem passo a passo, uma estrutura, o que eu faço agora, o que eu faço depois. Já as figuras sinalizadoras, eles estão lá, é só apontar e dizer, vai acontecer isso agora. É você que está dizendo. Ela não está comunicando nada para você, ela está apenas recebendo a sua comunicação. Na construção do DACA, ela fala e você escuta e ela fala sinalizando, até que essa linguagem venha oral. Vocês me permitem um comentário agora? Sim. Como eu disse, eu sou gago, né? E aí, com 21 anos, eu fiz fono. E aí, o método que ela usava era de um autor soviético chamado Bakhtin. E, para mim, foi extraordinário, porque eu era intermediário, não era um gago tão severo, às vezes, sim. E aí, ela foi me explicando, em resumo, que eu tinha que melhorar a entonação. Foram várias fases. Então, ela não usava o comportamentalismo, era uma outra abordagem, né? Fizemos poucos exercícios, e aí eu li um texto depois, foi tipo uma mágica. Falei, mas como assim? Eu li esse texto e não gaguejei. E aí ela vai dizer que a pessoa quando interpreta, é como se fosse uma outra persona. Então, o ato de interpretar implica em você, inclusive, melhorar o seu aparelho fonoarticulador. Estou dizendo segundo ela, né? E aí ela me passou textos para eu ler, que eu estava na faculdade e eu não acreditava em alguns métodos. Ela percebeu isso, que eu não acreditava. Aí ela me passou os textos e aí, naturalmente, sem forçar muito nessa abordagem, né? Foi impressionante esse dia que eu li um texto inteiro sem gaguejar. E aí, a partir desse dia que eu li esse texto, aí ela falou assim, você tem que melhorar a sua entonação, e agora a gente vai treinar exercícios mais práticos de fono, né? Então, na prática, acho que desde sempre eu faço mini exercícios, sempre para conseguir, me tornei professor, né? Milagre. Mas aí, isso para mim, essa graça de Deus é uma abordagem que foi mais simples, de alguém que estava resistente. E aí eu me conscientizei disso, aí eu li um texto com entonação mudando, com ponto, com vírgula, e não gaguejei, falei, meu Deus, quase caiu uma lágrima esse dia. Sabe o que acontece? É que a rota da leitura, Davi, ela está no lado que não é a rota da fala. Quando eu leio, eu sei o que o que está me esperando lá na frente. Eu tenho, por exemplo, o sapo pulou na lagoa. Eu já sei que eu vou falar o sapo pulou na lagoa. Mas quando eu vou falar do meu pensamento, algo que flui, isso vem de uma outra rota. E hoje existem várias abordagens, e a gente sabe que uma das causas da gagueira é a hiperativação do hemisfério esquerdo. Quando a gente vem com a neuromodulação e baixa esse frontal esquerdo aqui e o regula, a gente diminui bastante essa questão da gagueira. Por isso que algumas linhas eram pense forte, fale forte, respire melhor, coordene melhor, pense no que vai falar. Você estava comandando cognitivamente seu hemisfério esquerdo para regular a fala. Porque a minha leitura está de um lado, é uma outra rota. E a minha fala natural, a minha expressão natural, a minha ansiedade influencia, o ambiente influencia, porque eu ainda estou formulando o que eu quero falar. Não está pronto ali no papel, me guiando, sendo um suporte para mim. Interessante, que eu tive também uma fala atrasada, com 3 anos e meio. E o meu irmão mais novo foi com 1 ano e meio. Aí eu tinha raiva dele, que ele tinha 1 ano e meio, quase 2 anos mais novo que eu, já tinha fala, e eu, muito mais velho, não tinha fala, né? Alguém mais? Mais alguém? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu
Estava vendo que sempre o pessoal está participativo aqui. Não. Então, gente, lá na cozinha já está certo? Tá, eles pediram calma. Nós temos. Mais um minutinho. Tá, então eu posso, aproveitando uma outra questão, também quando eu estava na faculdade, já para você, era um rapaz que ele era cego e a esposa dele era surda. Aí nesse dia, eu falei, meu Deus, que impressionante é isso. E aí eles faziam uma comunicação tocando. Eu me lembrei disso agora. Como que chama isso? Porque são coisas que parecem impossíveis, né? Primeiro eles se encontraram, se casaram. E segundo, foi uma pregação na primeira igreja batista de Marília. Não é? E foi uma coisa, assim, rapaz, como assim, não é? Não é só um testemunho, como é uma coisa impressionante. Como que chama essa possibilidade? Milagre. As pessoas criam códigos próprios de comunicação. É muito comum em lugares do interior, especialmente no Nordeste, né, no sertão do Nordeste, onde as famílias não têm acesso a libras, eles criarem sinais caseiros de comunicação. Então, veja muito bem, a propriocepção, a capacidade de sentir o toque, eles fizeram um combinado entre eles, onde provavelmente um toque queria dizer uma coisa, 2 toques outra coisa, mais firme, mais longo. Era um código pessoal deles, não é um método validado cientificamente, e eu, pelo menos, não conheço nenhuma outra coisa parecida. Ou seja, a necessidade faz com que as pessoas criem uma forma de se comunicar. Por quê? Porque comunicar é humano.